Uma ótima noite, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui da nossa página Ideias para Ajudar Cubatão, programa Trocando Ideias. Hoje tenho aqui ao meu lado meu amigo Rodriel Pivato, ele é servidor público federal, ex-servidor da Prefeitura de Cubatão, graduado em Direito pela Unisantos e tem um curso técnico de turismo pelo Centro de Paula Souza. Boa noite, Rodriel. Boa noite, Pitica. Boa noite, amigos. Boa noite ao André que está aqui na câmera aqui. Boa noite aí ao Paulinho, ao Rafael, a todos que estão aí nos assistindo aí nessa live. Boa noite a todos os amigos de Cubatão, aos servidores da Prefeitura que estão nos assistindo também. Bem, enfim, boa noite a todos que estão aqui nos Ideias para Cubatão. É isso aí, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Rodriel, você sempre foi muito engajado, participativo aí nas rodas políticas da cidade, processo eleitoral, convenções, reuniões partidárias, mas você teve um problema de saúde, né, que acabou te afastando do cenário. Como que anda a saúde, hein, Rodriel? Teremos aí o Rodriel pronto para 2020? Bem, Pitica, antes de mais nada, é importante a gente agradecer a vinda sua aqui, do André, à minha casa para essa entrevista. O processo de síndrome do pânico, transtorno bipolar, ele é muito degradante para qualquer pessoa. A sudorese, a alucinação, isso foi destruindo muito a minha alma e destruindo muito a minha capacidade de interagir com os meus amigos, interagir com as pessoas de Cubatão, interagir. Eu estou desde 24 de abril de 2015 sem ir no centro de Santos. O que aconteceu comigo no meu trabalho me levou, inclusive, a quase cometer um mal maior. Sem aqui abrir muito o que aconteceu, mas, bem, eu quase ceifei com a minha vida, né? Uhum. Isso fez com que eu começasse um tratamento psiquiátrico bastante importante. Isso reduziu bastante meu nível de andar, sair nas ruas. Isso faz com que eu tenha que tomar medicações bastante pesadas, ao ponto de eu não dormir. Minha mãe e minha família me acudiram bastante nesse processo. Durante esse processo, eu tive quadros de mania e depressão bastante importante, né? Ou seja, às vezes as pessoas me encontram muito feliz, às vezes me encontram muito depressivo, né? Isso é próprio da bipolaridade, né? Mas em nenhum momento, e minha psicóloga faz questão de me alertar bastante isso. Sim. Eu não perdi o cognitivo, né? Ou seja, diferentemente de outros quadros de pessoas que têm o mesmo problema que eu não fico em cima da cama, né? Às vezes eu fico dentro de casa. Fico, às vezes, semanas dentro de casa, mas eu não fico em cima de uma cama. Bacana. Mas eu espero que eu tenha alta aí nos próximos um ano e meio. Eu estou num trabalho bastante importante. Então, logo eu encerre o tratamento. Sim. E eu espero que eu não tenha reviravoltas nesse problema, porque há cerca de um ano atrás eu encontrei com uma pessoa que me gerou esse problema. Eu acabei tendo um atraso nesse tratamento muito importante, porque foi muito desgastante, porque encontrei com essa pessoa no posto de gasolina ao ponto de eu... Perdeu o rumo. Foi muito sério. E eu preciso agradecer algumas pessoas. Sim, pode deixar. O Paulo Roberto foi muito importante para mim no tratamento. Eu sofri um processo de abandono muito, muito forte. Durante anos e anos eu tive muitas pessoas assim que andavam muito comigo, eu não sei, as pessoas sumiram, né? Mas o Paulo e o Nego Binho foram muito importantes para mim. O Rudimar me ajudaram muito nesse processo de tratamento. Minha mãe... Sempre, né? A família é sempre forte. Sempre. Né? Mas tem algumas pessoas que me ajudaram bastante. Outras me abandonaram. Mas eu não tenho por que não falar. Esses me ajudaram muito. Vêm me ajudando até hoje. Com relação ao processo eleitoral, eu saí de algumas situações, mas eu não tenho aqui por que não dizer. Diga ao povo de Cubatão. Então, logo eu melhore, eu venho e retomo ao sonho da 7ª e 8ª série. Os meus amigos da Vila São José, os meus amigos do tempo de João Ramalho. Ao pessoal que estudou comigo no Aristóteles.
e aos meus amigos do tempo da Unisantos. Eu venho para prefeito de Cubatão, então logo a minha saúde volte ao normal. Aí O sim, sonho não morreu. Aí sim, bacana. A gente tem um programa aqui, né, que é de rede social. Como que você enxerga aí a atuação das redes sociais na vida das pessoas? Até onde você acha que é o alcance disso? O alcance é na casa de cada um, Pitica. O mundo mudou. É verdade. O mundo mudou literalmente. Hoje o poderio da comunicação está totalmente desmistificado. As pessoas acabou o poderio das grandes redes de comunicação. A coisa está totalmente modificada. Com o devido respeito que a gente tem a cada um, mas hoje, por exemplo, um programa eleitoral que antigamente definia um processo eleitoral de maneira quase que absoluta, hoje, ou seja, você tinha um candidato que tinha 50% do programa eleitoral gratuito, que fazia praticamente toda a diferença na eleição. Hoje é capaz, com devido respeito à posição eleitoral de cada um, porque a gente tem que respeitar isso, é questão democrática. Sim. Eu não apoio o candidato aí que pode ter 7 segundos na eleição. Eu não apoio. Mas há uma chance desse candidato ganhar a eleição com a rede social. Por conta da rede social. Rede social. E eu tenho que respeitar a posição política dessas pessoas. Não concordo totalmente delas, com a posição delas. Mas eu tenho que respeitar. Isso é democracia. Isso é do jogo democrático. É verdade. É do jogo democrático. E o mais importante dessa exploração toda, acabou o poderio econômico de um grupo econômico de comunicação. Porque ele tem muita expressão. E ainda tem. Porque é importante também que tenha, porque acaba também com aquela questão de que ou é o governo ou é esse poder econômico desse grupo de comunicação. É. Fica aquela bipolaridade, né? Hoje não. Poderosa, né? Toda poderosa. Ou é o governo ou são eles. Não, agora está multi. As pessoas têm força. As pessoas, os grupos sociais hoje que advêm das mídias sociais estão fortalecidos. Sim. Hoje vem para a rua, o MBL, são grupos que nasceram o quê? Das mídias sociais. Você pode não concordar com eles, mas eles estão lá. Entendeu? Ou seja, e detalhe, né? Que são grupos que nasceram fora dos partidos também. Ou seja, no paralelo. Mudou-se a polaridade, né, das coisas. Ou seja, a sociedade está aos poucos se alterando por causa da internet. Da internet. Por bem e por mal também. Pois é. Porque das fake news, né? Das fake news. Você verifica uma questão importante. Esses dias, acho que você deve ter visto, o Profissão Repórter. Assisti. Que a Globo, de maneira disfarçada ou não, negativa ou não, cortou um blogueiro. Um rapaz que escreve, um colunista, acho que chamado Luciano Ayan. É o que foi banido, não é? Do Facebook. E acabou que na TV eles não transmitiram a entrevista completa. De maneira inteira. Ele simplesmente gravou de maneira oculta e jogou na rede. Desmontou a Globo. Ou seja, acabou com uma estrutura que estava toda formada, porque o programa foi interessante, eu assisti, eu até divulguei para os meus amigos, gente, vamos prestar atenção, como é que cria boato e tal, fake news. Poxa, eu fui super interessada, eu achei legal, mas olha o custo que eles tiveram para fazer esse programa, aí um cara vai lá com o celular guardadinho embaixo, e ali faz um vídeo e pá! E ali você percebe uma outra coisa. Por exemplo, eu não gosto da maneira horrível que eu vou transpor a nossa discussão. Da maneira horrível que o Donald Trump lida com as pessoas, com os meios de comunicação. Mas aí você enxerga que ele também tem um pouco de razão, não é? Porque ela manipula, né? Se você não tem acesso, por exemplo, se a gente não tivesse tido acesso a esse vídeo desse rapaz aí que foi banido do Facebook, a gente só ia achar que o Lauro Jardim só fala a verdade, né? O Lauro Jardim do Grupo Globo lá. Ou que o Ricardo Noblar não conta historinha para boi dormir, né? Pois é, isso aí. Vamos dar uma diversificada aqui no assunto, começando por turismo, né? Já que nosso amigo Rodriel aqui, ele é técnico em turismo, né? Cubatão acabou de se tornar aí município de interesse turístico e tá para vir verba aí, né, Rodriel? Onde você acredita que deveria ser o pontapé inicial do turismo cubatense? Então, Pitica,
a gente precisa colocar alguns pontos nos is aí, colocar algumas verdades nessa discussão. Primeiro que a verba que vai vir são 650 mil reais, 700 mil reais. Ela não é uma verba suficiente para a gente nem fazer política pública, nem política de fomento. Ela é uma verba importante para a gente dar um pontapé, mas ela não é uma verba suficiente para a gente colocar uma grande política pública, para a gente tornar uma Cubatão um grande espetáculo da natureza, tornar uma sétima maravilha do mundo. Não é, vamos colocar aqui o pezinho no chão. Anteriormente, essa discussão do município de interesse turístico, havia uma legislação anterior, ou seja, 4 modelos de instâncias turísticas. Ou era instância balneária, hidromineral, climática ou ambiental, sendo que dessas 4, 3 eram regulamentadas. Sim. Instância ambiental não era. Perfeito? Era a única anteriormente que Cubatão poderia ser enquadrada. Só que para se enquadrar como instância ambiental era uma piada, porque na verdade não havia regulamentação. E como é que ia enquadrar como instância ambiental? Era muito difícil. Aí foi criada... Mas era difícil por conta das indústrias? Não, é porque o Estado não tinha essa modalidade. E como é que você poderia enquadrar como uma instância ambiental? Né? Criar o requisito básico. Né? Não era o problema Cubatão. O problema é que talvez mais de 300, 400 municípios do Estado fossem se enquadrar. Tá. Como é que você enquadraria? Entendeu? Seria muito difícil. Não, o problema não era Cubatão. O problema era como enquadrar o requisito. Tá. Entendeu? O que seria de exigência, no caso, para ser... Quais seriam as exigências para ser instância ambiental? Tá. Esse era o problema. Talvez o Estado inteiro fosse ser enquadrado. Sim. Esse é um problema, né? Não haveria recurso suficiente. Sim. Aí criaram essa situação agora do município de interesse turístico, que foi para subir uma demanda política, não uma demanda técnica. Entendeu? Só que a gente também tem que aproveitar a oportunidade. Já que se cria, ressuprir uma demanda política, foi se dado um selo. Vamos aproveitar esse selo, perfeito? A partir do momento que foi dado um selo, criou-se uma viabilidade técnica. E aí a gente precisa se organizar. E a organização, primeiro, tem que vir partir do poder público. E dessa organização, a gente tem que definir verdadeiramente a competência da Secretaria de Turismo. E essa competência não é só cuidar do Parque Nelinas. Né? Entendeu? Eu entendo, inclusive, que precisa se adequar à Secretaria de Cultura e à Secretaria de Turismo, porque eu acho que é um pouco de conflito de atividade. Sim. Perfeito? Ou seja, a gente precisa definir turismo industrial, o turismo de serra, ecoturismo, a questão das competências dos parques, se apropriar adequadamente das praças, a população de Cubatão a ser mais receptiva, entendeu? Trazer cursos para a nossa cidade. Um exemplo que eu costumo conversar com as pessoas é sobre a cidade de Bonito, no Mato Grosso. Bonito, há 40, 50 anos atrás, nunca foi uma cidade turística. Ela foi uma cidade que foi adequada ao turismo por uma parceria importante com o Sebrae. Ou seja, lá foi levada uma discussão junto aos moradores, Pitica, para saber que tipo de modelo de cidade as pessoas queriam. Eu acho que a gente precisa iniciar essa discussão aqui. Sim. Só que até porque precisa estruturar, né, uma cidade. Não adianta você declarar ela de interesse turístico e... Tudo é muito bonito. Vai lá no Perequê passear. Isso é tudo muito bonito. Não temos nem hotel para receber adequadamente as pessoas aqui. Transporte, né? Primeiro que turismo demanda 2 coisas. Gastar e ter com que gastar. Isso. Ou seja, as pessoas precisam vir gastar dinheiro para movimentar dinheiro. E ter onde gastar aqui ter também. Onde gastar. A gente, fora aqui em off, conversava sobre a questão do Roda São Paulo. Sim. As pessoas não adiantam vir aqui domingo e não ter onde comer. É verdade. Ou ser maltratadas onde chegarem. A gente precisa estudar isso adequadamente. Outra coisa, não adianta você chegar também no parque municipal, onde a pessoa vai comer, e onde ela vai comer também não tem, no geral, nota fiscal. Onde é que está o retorno social dessa situação? Sim. A gente precisa adequar, precisa conversar melhor. Entendeu? Hoje, por exemplo, se alguém vai passear num parque Anelinas num domingo, você não tem onde comer. Ou você come no McDonald's da rua, né, no Subway ali do lado, mas no parque mesmo ele não oferece esse tipo de serviço. Eu nem sei se o pior é nem ter onde comer, ou se não ter banheiro para usar. É terrível.
Pois Essa discussão é um pouco mais ampla. Então, o pontapé inicial é a adequação da cidade para poder se investir? Não só adequação, adequar o orçamento público municipal. Eu acho que quando se dá 650 mil reais, está na hora da prefeitura pensar em entrar com mais 3 milhões. Entendeu? Você tem uma avenida 9 de abril, que desculpe a prefeitura de Cubatão, mas o problema não é nem do governo atual, já vem de anos-luz. É um lixo. Uma avenida porca. E o problema não é porca, não é só do poder público. As pessoas precisam parar de querer jogar lixo na rua. É educacional, né? É uma Entendeu? crise educacional. Outra coisa, a gente precisa lidar adequadamente com um profissional informal. Não é possível que a gente passe pela prefeitura, pela Avenida 9 de Abril, e tenha uma quinquilharia de vendedores na rua. Esse é o tipo de turismo que a gente quer vender para a cidade? Vender por aí? Não dá, não tem a menor condição. Ô, Pitica, não tem a menor condição. A gente vê uma série de camelôs aí. Você vai em Águas de Lindóia, você vê isso? Não. É tudo regulamentado, né? Você vai em Campos de Jordão, você vê isso? Não. Você não vai ver isso em lugar nenhum. Nem no Rio de Janeiro, em Copacabana, você tem isso. Entendi. Ou seja, ou a gente profissionalizar a cidade, ou a gente vai continuar vivendo de parque industrial. E com um detalhe importante. Detroit quebrou. Santista fechou. O polo de fertilizantes, mais dia, menos dia, vai fechar. Boa parte da usina Minas já fechou. A usina Reborn funciona no mínimo. Ninguém está enxergando isso, né? Isso que eu estou falando de uma discussão alto, mais assim. ampla. Não estou dizendo que turismo vai resolver o problema de Cubatão, não, porque eu acho que não resolve. Eu acho que é uma área importante do ponto de vista de gerar alguns empregos, até porque você, por exemplo, tem a cota 400 lá, que já teve habitação, que você pode fazer uma coisa de ecoturismo, cota 200, Tem o 400. Parque Linear agora, né? Você Que tem inauguraram na 200 lá. Sim, bacana, foi importante. Muito bonito. Você tem uma área lá em cima da serra que você pode fazer por área de asa delta, Sim. mas são coisas que você vai gerar 10 empregos ali, 20 aqui, mas do ponto de vista macro, ela não vai te gerar 3, 4, 5 mil empregos. Ela vai te gerar um complemento de mercado econômico. Sim. Você está entendendo onde eu quero chegar? Só que a gente precisa fluir melhor esse mercado econômico da cidade. E a gente não está conseguindo fazer isso. Há quanto tempo que não é bombeado água da represa Billings adequadamente para a gente gerar mais energia na usina Reborn? Há mais de 20 anos que a gente não tem novamente essa discussão na cidade. A gente travou. A gente travou. Não estão fáceis. A refinaria né? Presidente Bernardes só produz 2/3 da capacidade produtiva dela. Isso a gente só descobriu com a greve dos caminhoneiros. Sim. A gente não discute isso. Então a discussão vai muito além aí do MIT, né? Falar um pouquinho aqui de cultura, Rodrigo. Recentemente houve uma decisão jurídica, né, que atingiu aqui os grupos artísticos da cidade, declarando a forma de remuneração deles como ilegal. Os interessados formaram a comissão para poder discutir aí a solução, né, uma possível solução. Qual que é a sua opinião sobre isso? Quais opções que você acha que dá para se pensar para resolver esse entrave? Recentemente a gente estava até num grupo de WhatsApp onde me perguntaram sobre soluções. Né? O diretor de cultura, o ex-diretor de cultura, o Pedro das Nações, eu tenho um grande laço de amizade com ele e nós somos muito amigos. Modelos de resolução de problemas a gente acha diversos. Né? A gente discute ali, discute aqui, a gente encontra. Isso aí não é o problema. A questão é, politicamente, como é que você vai engendrar, construir essa proposta. Perfeito? Modelo, como é que a gente vai construir essa proposta? Na minha opinião, eu entendo que um modelo legal para a prefeitura, e se eu fosse o prefeito, eu faria dessa maneira. Se eu fosse o prefeito Rodrigo Pivato, faria dessa maneira. Eu acho que o modelo da Fundação Padre Anchieta, que é a gestora da TV Cultura, Sim. que é uma fundação de direito privado, só que uma fundação de direito privado criada em 1967, na qual a gestora dela inteira é toda regrada pelo governo do Estado de São Paulo.
Ou seja, o conselho dela, a gestora, o secretário de Cultura do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, você pega toda ela na instrumentação do seu estatuto. Inclusive eu li anteontem, com mais detalhes. Entendeu? E ela recebe dotação do governo de São Paulo e de empresas privadas através da Lei Rouanet. Entendeu? Ela resolve o problema aqui em Cubatão. Por que eu li novamente esse modelo da Fundação Padre Anchieta? No tempo lá da Poliusp, nós tínhamos essa ideia. Sim. E eu falei com o Pedro, pega esse modelo da Fundação Padre Anchieta, conversa com o prefeito, porque esse problema não resolve só a questão da banda sinfônica, dos grupos artísticos, dos corpos estáveis. Você pode colocar aqui a fábrica da comunidade, a estação das artes, o conservatório, uma série de instrumentos da prefeitura de Cubatão que estão meio... Não, eram equipamentos que funcionavam perfeitamente, hoje sequer existem. Não, e que estão muito perdidos, muito... Sim. Porque um grande problema da prefeitura é a captação de recursos, porque certos equipamentos públicos não podem buscar recursos por causa da lei de incentivo, através da fundação pode. Bacana. Tanto a lei de incentivo ao esporte, como a lei de incentivo à cultura, através de uma fundação pode. Através do órgão público direto, não. E as bandas podem contratar os seus profissionais através de fundação e receber dotação específica da prefeitura via fundação, sem problema, e contrata via CLT. Muito interessante. É uma maneira que eu estou pensando. Ou fazer contratação via projeto dentro da fundação. Logicamente, isso foi uma ideia, isso precisa ser melhor construído. Sim. Entendeu? Mas é uma luz. É uma luz, porque através de uma fundação, qual é o lado legal? Quando eu falo a palavra legal, entenda a palavra legal no sentido mais lato possível. Legalidade. Ou seja, de legalidade e de legal... Legal de joinha. Não, de legal de joinha também. É. Por quê? Legalidade da transparência para o processo. Sim. De joinha, porque é uma luz. Uma luz de resolução para o seu problema. Veja bem. A fundação ela pode ser gerida por pessoas da prefeitura e por pessoas da indústria. No seu conselho gestor. Sim. Você pode trazer pessoas para a Ciesp, da Ciesp para dentro da discussão. Aliás, o presidente da fundação nada impede que seja um diretor da indústria. Se o grande problema deles, a vida inteira, foi achar que a prefeitura não administra bem os recursos, por que não eles mesmos serem os membros da fundação? Nada impede. Nada impede. Entendeu? O primeiro presidente da Fundação Padre Anchieta, se eu não estiver errado, acho que foi o governador Abel Sodré. Nada impede que o primeiro presidente, por exemplo, da Fundação não seja o presidente da Uzi Minas ou o diretor-geral da Refinaria. É isso aí. É uma luz, né? É uma ideia. Continua falando aqui de cultura. O prédio do teatro, né, foi transformado em equipamento público de saúde pela gestão atual. Você acha que foi uma decisão acertada? Você acredita que teremos realmente aí o quarteirão da saúde, né? O quarteirão da saúde é peça de marketing. Peça de marketing. Isso aí é... Hoje, não... respeitada a decisão política, eu acho que foi um erro, eu não faria. Primeiro porque o centro de hemoterapia, só o equipamento lá o centro de câncer, de tratamento de câncer, de oncologia, o tratamento de hemoterapia, poderia ficar facilmente no quarto andar do hospital. Aliás, eu não entendo até hoje porque áreas administrativas do hospital tem que ficar dentro do hospital. Espaço. Não, e ocupam tanto espaço, um andar inteiro. Não, eu não entendo que tem que ficar dentro do hospital. Isso para mim é de uma burrice administrativa, diretiva violenta. Eu já fui no centro de oncologia da Santa Casa de Santos, da Ana Costa, de hospitais de São Paulo, do Hospital 9 de Julho. Não ocupam tanto espaço, ficam em locais normais. Tirando o equipamento que eles vão instalar, eles dizem que vão instalar no teatro. No teatro. Que é aquele que tira perdi o nome na memória aqui, enfim, que eles falam com instalar, que é uma coisa que poderia ser instalada em outro local, porque eu, honestamente, Pitica, eu não acho que aquele teatro vai virar unidade hospitalar nunca.
Eu fui na reunião do Conselho de Tenho Saúde. minhas dúvidas Eu fui na também. reunião do Conselho de Saúde, vi eles fazendo a apresentação. Foram 3 slides. E olha que eu nem sou daquelas que torcem contra, hein? Não, mas a questão não é de torcer contra porque ou ser a às favor. vezes a gente expõe questão aquela não é opinião torcer. de que As pessoas acham que tudo a gente é do não. É do Não tem nada a não, ver com ser do é não. verdade. A gente não tem nada a ver com ser do não. A questão é tem amplitude de ser de responsabilidade. Um prédio de teatro que tem um pé direito de um auditório superior para 700 pessoas, você acha mesmo que vai ser convertido numa área de saúde? Quem conhece o prédio do teatro duvida muito disso. Aliás, eu falei à época, se consultassem tanto o Ismael Solé, que é um maior especialista do Brasil em arquitetura de teatro, ou o Jarbas Karman, que foi o arquiteto do Hospital Modelo, se trouxessem os dois, eu acho que jamais isso tinha acontecido. É o que eu falo, mas ninguém chama os técnicos adequados, querem fazer gente com técnico de meia tigela, entendeu? Conversa com gente meia tigela, faz isso, entendeu? Eu sou da seguinte opinião. Isso é uma opinião minha, particular, não é uma opinião do gente do PSDB. Eu já tinha essa opinião na época que manifestei na audiência pública. Aliás, sou contra até hoje. Sou extremamente a favor do centro de oncologia e do centro de hemoterapia. Entendeu? Nunca fui contra. Aliás, convivo com problemas de câncer na família. Só que e pelo fato de gastar 9 hospital, milhões de reais na obra dentro do teatro, você fazia muito bem esse centro de hemoterapia no próprio prédio do hospital. Lá mesmo. No quarto andar. Construir do lado ali uma meia água para fazer a parte administrativa, um predinho de 2 andares que fosse, né? Com uma sobreposta de 2 andares ali para fazer a ala administrativa. Eu acho um esforço muito grande para pouca coisa, mas tudo bem. A gente respeita a decisão política e digo muito mais. Creio que numa próxima administração, se não sair essa situação, o prédio do teatro volta para o lugar. É difícil. Porque a questão toda é a seguinte. Priscila, vamos voltar um pouquinho à questão histórica? Vamos voltar aqui um pouquinho à questão histórica? Nos prometeram a sala do Teatro da Anilinas, não prometeram? Sim. Quanto tempo já tem isso? Da época da aprovação aí? Tem mais de um ano essa história. Tem mais de 1 ano e meio, inclusive. No que andou até agora? Nada. Outra questão importante. O pé direito do tal Teatro da Anilinas é teatro? Não dá a altura do pé direito da minha casa. Não serve para nada. No máximo que aquela sala da Anilinas dá, e aí eu vou falar com uma análise de quem não é técnico de nada, mas já conversou com um monte de gente, na base que vira uma terceira sala de cinema, gente. E não estou falando com desprestígio para ninguém, mas a questão é a verdade dos fatos. A estrutura, né? Não foi entregue adequadamente, né? É um anfiteatro, não é um teatro. Correto. Anfiteatro. É um anfiteatro, não é uma sala de teatro. É isso que querem entregar para Cubatão, uma sala de anfiteatro. Não querem respeitar as pessoas com teatro. É isso mesmo. Temas polêmicos. Eu acho assim. Eu acho que, vamos supor que o Teatro Municipal vire um espaço de saúde e que se for entregue como um espaço de saúde, a gente vai bater palmas, porque eu acho que a população merece. Eu acho que assim, a questão não é só entregar também, é entregar em pleno funcionamento. Tem uma questão de regulação do SUS ali importante, porque é um gasto importante. Sim. Eu acho que lá na frente, eu até tenho uma outra saída para o Cubatão, tem uma sala de teatro, que eu até faço questão até de falar, que aonde querem fazer a nova policlínica, que é aquele prédio, onde era o antigo Cine Castro, eu acho que dá para virar um teatro. Sim. Eu acho que dá para virar um teatro, porque o pé direito é alto. Sério? E eu entendo que dá. Mas teria que conversar mais com engenheiros e tal. Porque ali era, na verdade, um cinema, né? Um cinema alto, um pé direito alto. E caiu ao teto. Eu acho que teria que conversar, mas eu não sou especialista. Mas assim, aquele olhar de curioso. Eu observo. É porque eu fui no Teatro Gazeta esses dias, com um amigo meu, com o Paulo Roberto. E eu fiquei olhando assim e falei, parece com o Cine Castro. E eu fiquei com aquele olhar de curioso. Falei, eu acho que dá. Mas se a obra do Teatro Municipal
no antigo Teatro Municipal, viraram equipamento de saúde, eu acho que ali dá para fazer. O que não dá é para ficar Cubatão futuramente sem um teatro. Porque a obra do teatro, o antigo Teatro Municipal, ele adveio numa época de ouro para Cubatão. E, aliás, ia ser a década de ouro. Uhum. Naquela época, Cubatão estava construindo um Senai ao mesmo tempo, um SESI, o Teatro Municipal, a PoliUSP. Estava tudo vindo a Escola Técnica Federal, tudo no mesmo tempo. E aquele ciclo de ouro da cidade. E acabou que as coisas não aconteceram. Só o que não dependia do poder público foi para frente, né, Rodriel? Você citou aqui a PoliUSP, né? Cubatão quase foi agraciado aí, né, com uma unidade da PoliUSP no passado bem próximo. Como que se deu isso? Por que não foi para frente esse caso da PoliUSP? Bem, eu tive uma participação bem direta, na última tentativa. Foi no governo do PT. Foi na última tentativa. Uhum. A Escola Politécnica da USP, ela esteve muito próxima, ela acabou indo para Santos. Mas foi em frangalhos para Santos. O que está lá em Santos não é nem perto do projeto. Do que poderia ser, né? Do que viria para Cubatão. Primeiro que viria para Cubatão eram 3 cursos. Não só o que foi para Santos, que foi engenharia de petróleo. Aliás, nem engenharia de petróleo era o que viria para Cubatão. Era engenharia de produção, engenharia elétrica e engenharia de informática que viria para Cubatão. Era o que estava combinado. Perfeitamente. Esses 3 cursos de graduação. Ponto 2. Nós iríamos trazer, que era o principal da negociação, que era um centro de tecnologia, muito provavelmente, que estava já em discussão com o professor Cláudio Warren na época, em parceria com o MIT, com o Massachusetts Institute of Technology. Aí era a joia do ouro, a galinha de ovos de ouro. Porque ia ser um instituto de tecnologia binacional. Provavelmente numa área da refinaria. Mas aí era uma discussão mais ampla, que ia ser mais para frente. Era o grande sonho. Cubatão ia dar, em 20, 30 anos, ia dar um passo gigantesco. Sim. Você imagina, era o grande sonho da minha vida ver as crianças e os universitários na Praça Princesa Isabel lendo, estudando. Pois é. Era uma visão que eu tinha na cabeça. 2, 3, 4, 5 mil universitários nessa cidade. Você imagina como é que seria? As pessoas interagindo com essas pessoas. Pois é, ia ser maravilhoso, né? Tudo que é relacionado à graduação, estudo, a crescimento, né? Universitário público ainda. Sim. Com a visão diferente. Com pesquisa científica ocorrendo na cidade. A possibilidade de nós vendermos tecnologia em Cubatão. Porque é isso sendo tecnologia para ver. Com a possibilidade de instalação de empresas buscando essa tecnologia em Cubatão. Com a melhoria do parque industrial em função disso. Lembrando que nós, com essa possibilidade, nos permitiria ter o segundo centro de tecnologia universitário do Brasil. Porque só quem tem centro tecnológico no Brasil é o ITA. Nós poderíamos ser o segundo. Porque a USP não tem centro de tecnologia até hoje. Pois é. Nós brincamos com a história. Nós brincamos com a nossa cidade. E pior, quem mais brincou com a nossa cidade foram os governantes da nossa cidade. Prefiro não citar essas pessoas. Mas todo mundo sabe quem é, né? Prefiro não citar porque eu acho que quando a gente cita essas pessoas, a gente dá oportunidade para essas pessoas falarem. Pois da vitrine, né? Não, o mais interessante é as pessoas fazendo o próprio juízo delas, né? Porque isso afetou a vida da criança da Vila Esperança, a pessoa que está lá na Vila dos Pescadores, sabe o quê? O jovem que está desempregado hoje por conta dessa crise industrial. A pessoa que está lá sem acesso a esgoto. Ou essa criança... Essa semana mesmo eu tive com um aluno que faz farmácia na Universidade Federal do Paraná. Um daqueles casos, um menino chamado João. Um fenômeno de inteligência. Mas uma das poucas ilhas de conhecimento aqui da nossa cidade. Uma das poucas ilhas de conhecimento da nossa cidade. Aí eu te falo, a convivência acadêmica com uma universidade pública de expressão em Cubatão modificaria isso tudo? Mas não vem me achar que só uma faculdade de medicina com 50 alunos vai modificar isso, que não vai.
Ela melhora um pouco, mas não modifica totalmente. Ela significa uma mudança. Sim. Vamos acreditar que ainda sim. Pequena, perto do que o projeto de um centro de tecnologia na Universidade da Poli traria. A Poli ainda é um sonho possível. Ainda dá para reverter isso? Dá, porque o que está feito em Santos, eles não foi cumprido o acordo com a USP. Andei conversando, não foi cumprido o acordo com a USP. O grande problema nosso é que quando foi revogada a doação da área do CSU, se extirpou muito da parte do projeto. E a gente precisa acabar com uma coisa em Cubatão. Será que a gente só quer que você construa prédios de CDHU em Cubatão? É uma boa pergunta. Será que desenvolvimento é só construir apartamento? É muito importante que a gente urbanize os bairros. A gente precisa fazer isso. A gente precisa incluir as pessoas. É muito importante. A regularização fundiária. Nós precisamos incluir essas pessoas, Bitica, urgentemente. Sim. Mas isso não é a única política que a gente precisa fazer para essa cidade. Por exemplo, a gente está deixando as pessoas, por exemplo, na área de habitação, que pagam aluguel à margem do processo. A gente está deixando na educação uma série de pessoas à margem do processo. Muita gente. E eu estou fazendo essas críticas, porque essas críticas não são à prefeitura ou ao governo atual. Essas críticas são à sociedade. Sim. As pessoas precisam se mover. Entendeu? O que eu percebo é que a nossa sociedade cubatense ela é pouco participativa. E quando participa é por interesse particular e não por interesse coletivo. Isso aí. É muito pouco interessado. E quando é interessado é para o próprio bolso. O que eu vejo é muito líder comunitário interessado no CO e não resolver os problemas da sua comunidade. Não, isso quando está interessado só no CO, né? Quando não se interessa em ser vereador, né? Aí usa a causa para se... de vitrine, né? Usa... Isso é terrível. Entendeu? Isso é muito As críticas muito que eu faço baixo. não são críticas ao poder público exclusivamente. As pessoas precisam acordar. É isso aí. Entendeu? As pessoas precisam acordar. Até porque tem um detalhe. A pior coisa que tem é o pai e a mãe que deixam o filho na escola esperando que o filho vai ser educado pela escola. É isso aí. Isso é a pior coisa que tem. Isso é a pior coisa que tem. A gente precisa melhorar. E a questão da Poli, voltando ao assunto da Poli USP, é bem isso. Ou afinal, aqui em Cubatão é bem isso. As pessoas esperam que a prefeitura vai te dar tudo. E no final das contas você vai ganhar uma bolsa de estudo da prefeitura. Mas ninguém se esforça para algo mais. Sim. Ou aqui a tua perspectiva de vida é trabalhar na COSIPA. Precisa mudar isso. Isso é muito melhor que isso. Ou trabalhar na prefeitura, né? Porque as pessoas acham que ganhar R$1.500 é um salário. Aqui, aqui tem a questão importante, né? Ganhar R$7.000 como secretário, a pessoa acha que é um salarião. Salário baixíssimo, gente. Vamos acordar para a vida, porque ser secretário municipal em Cubatão é um desastre de sonho. Entendeu? As pessoas acordam aqui de manhã, acham que ser CO na prefeitura de Cubatão é alegria de vida. Isso aqui é um horror. Eu fui trabalhar fora, eu acordei. Outro dia fui eu e até o Paulo. A gente conheceu outras pessoas que são de Cubatão, que a gente foi tomar um café na Avenida Paulista, a gente foi na Livraria Cultura, e a gente conheceu outras pessoas que são de Cubatão. As pessoas foram sair daqui, fizeram até faculdade em Santos, ganham mais de 10, 12 mil reais. Foram conhecer a vida fora. Você precisa acordar, precisa aprender a viver. É isso aí. A vida fora de Cubatão. Mas voltem para a cidade. Gente, tem gente em Cubatão que foi ser diretor do Citibank Internacional. O Clécio. Alguém sabe disso? Pois é. Entendeu? Vamos acordar um pouquinho para a vida. É isso aí. Por falar em Cubatão, né? Vamos começar a falar um pouquinho aqui de administração pública, né? Porque a gente tem a impressão que existe uma dificuldade de fazer licitação em Cubatão, né? Agora vai mudar aí com o pregão eletrônico, né? Talvez diminua essa onda de contratos emergenciais. Ou você acha aí que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Comerciante, legislativo, executivo, como é que eles podem
serem integrados nesse sistema todo para poder todo mundo participar? Você acha que tem que ter palestra, tem que ter especialização, cursos? Bem, vamos responder de trás para frente. Com relação à questão do acesso do comerciante local às compras do poder público, essa responsabilidade é muito mais do comerciante, da SIC, do que da prefeitura. Você acha que eles que têm que puxar o bonde, né? Não, porque a prefeitura não tem nenhum dever. Por que pareça, é chato comentar isso, viu, Pitica? É duro o comerciante falar. É duro ter que falar isso, mas é ele que tem que criar condições para ele fornecer para o poder público. Porque essa condição, quando ele criar condições para ele poder fornecer público, para ele poder fornecer poder público, não será só poder fornecer poder público de Cubatão. Vai ser para a região inteira. Correto. Porque essa condição é igual para qualquer prefeitura. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu acho que os comerciantes, por exemplo, os donos de padarias de Cubatão, eles têm que se reunir, criar um CNPJ deles enquanto sociedade, para eles poderem fornecer para a Fundação Casa aqui da região, para o DR, para a Sabesp, para todos os órgãos da região, inclusive para as prefeituras. Interessante. Você está entendendo? Porque um sozinho não dá conta, porque não vai dar conta, não vai ter capital social, não vai ter competitividade para comprar. Não vai achando que a prefeitura de Cubatão vai resolver o problema dele. Equilibrado, é isso aí. E outra coisa, eles juntos vão conseguir, inclusive, fornecer como terceirizados de grandes empresas. Entendeu? E mesmo eles juntos vão conseguir crédito para fornecer para grandes empresas. Agora, separados não vão conseguir ir longe. É um pouco chato essa discussão, porque a gente falando, a gente sempre é ruim. Já reparou? Ah, não, você é do mal, você é negativo, do contra. Quanto pior, melhor. Mas assim, é isso mesmo. A gente fala com eles, por exemplo, eles fornecem um preço. Eles são tão comerciantes quanto os comerciantes de São Vicente e Guarujá. E eles fornecem um preço mais caro. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Isso é um debate longo. Debate longo, muito difícil. Eles precisam se unir, na minha opinião. Se eles querem ser fornecedores do poder público, para eles terem condições de preço igual, é melhor eles se unirem para terem condições de competitividade perante os demais. Eu acho muito... Por exemplo, eu não vejo nenhum problema dos donos de lanchonete, padaria, se unirem para tentar fornecer insumos de merenda, refeição coletiva. Por exemplo, eu sei que o fornecedor da Fundação Casa é de São Paulo. Fundação Casa aqui da Baixada. E as licitações eu sei que são a Fundação Casa por Fundação Casa. Precisa vir alguém de São Paulo para fazer isso? Eu não estou falando de prefeitura de Cubatão, hein? A gente tem uma mania de ser muito bairrista nessa discussão. A gente precisa ser menos bairrista, ser mais profissional. É isso aí. Em relação aí às licitações, por que você acha que o Cubatão ainda não entrou, não encaixou ainda no... Olha, essa discussão vai longe. Discussão vai longe. Esse excesso de contratos emergenciais na prefeitura de Cubatão, que me perdoe o atual prefeito, eu tenho relação de amizade com ele, mas ele vai acabar tomar algumas improbidades. A prefeitura precisa se organizar melhor, precisa organizar seu setor de departamento de licitações, de suprimentos. Não adianta colocar ordem na casa. Não adianta culpar o Tribunal de Contas, o problema é interno. Esse negócio de culpar sempre os outros, sabe aquela criança que apronta? Não, esse problema é interno. Já deu, né? Já. Não dá para você culpar. Outra coisa, excesso de contrato emergencial, gente, o problema é sempre interno, gente. O problema é sempre interno. Assim, em 3 meses eu acho que é o suficiente para você se organizar para organizar uma licitação. O primeiro contrato de uma administração sem emergencial a gente aceita. Sim, porque você está chegando, né? Todos os demais eu não aceito mais. Veja bem, a prefeitura de Cubatão, ela é uma prefeitura de um tamanho de porte razoável. O município de Cubatão não é um município grande. Cubatão
município de 100 mil habitantes, 120 mil habitantes. Isso. É uma máquina administrativa de 4, 5 mil funcionários. A Prefeitura de Cubatão dá para funcionar tranquilamente. O que você tem hoje é uma máquina que funciona contra a administração. Isso você vê claramente. Sim. O que eu acho que acontece hoje, que desde o episódio do pacote das maldades, O negócio deu uma enrolada. e aqui eu posso falar isso muito abertamente. Primeiro que eu já conversei diversas vezes com o prefeito sobre essa questão e eu falei isso abertamente no Facebook. Sim. Quem me lembra dos meus posts sabe dessa questão, que eu acho que ele só podia ter mexido com a questão das incorporações e a questão das licenças prêmios. As demais questões ele poderia ter feito com mais calma, entendeu? Isso gerou o quê? Uma reação muito negativa dos servidores públicos. E isso até hoje, Reverbera, né? entendeu? É isso aí. Entendeu? Isso até hoje está aí. E é tão chato isso, porque na verdade quem leva uma paulada não esquece. Pois é, né? Difícil. Entendeu? Você fica remoendo. Com relação à questão das licitações, eu entendo realmente que as improbidades vão vir, porque estão acontecendo até com a ex-prefeita, e eu não estou falando nada que não seja público, né? Esses dias mesmo a ex-prefeita, sem citar números, ela levou uma indisponibilidade de bens do Tribunal de Justiça, que foi bastante considerável, né? Foi, acho que uma condenação de R$800 mil, acho que foi uma liminar, bastante chato, relativo a uma licitação de compra de materiais de limpeza, né? Você vê que mais dia, menos dia, essas coisas acontecem. Uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta Batem chega. na sua porta. Tem outro ex-prefeito de Cubatão, mais antigo, que as condenações pecuniárias dos processos das ações civis públicas dele estão vindo hoje. Entendeu? Você vê que... Demora, mas chega, né, Rodrigo? A conta sempre chega. Sempre chega. O ideal é ser adequado, agir com calma, mas sempre agir com correção. Isso aí, agir com calma e sem lerdeza. Falando agora de política aqui a nível municipal, como que você enxerga o momento político de Cubatão, dos representantes eleitos? Você está satisfeito? A Câmara poderia ser um pouco melhor. Eu acho que a Câmara... Porque, veja bem, a Câmara precisa fiscalizar os atos de poder. Isso não quer dizer ser contra ou a favor do governo. Sim. Tá? A função do vereador é legislar e fiscalizar o poder executivo. Sim. Isso não quer dizer ser contra a administração. Eu acho que há um erro grande no Brasil dessa questão de ser bloco do governo ou bloco de oposição. Acho que isso não é só em Cubatão, isso é uma questão do brasileiro. O Poder Legislativo precisa ser mais fiscalizador. Precisa mostrar à administração onde isso está errando com mais quantidade de vezes, com mais... Precisa legislar também, né, Rodrigo? Tá fácil, não tá? Legislação, eu até entendo que eles sejam mais fracos. Eu não... Você sabe por quê? Você sabe por que eu falo isso? Outro dia eu estive até conversando com um vereador sobre essa questão. Porque você pega a lei orgânica municipal, ela é muito engessada, entendeu? E eles não fazem nenhum esforço para mudar. Talvez nem saibam, né? Me desculpa aí se alguém vai se ofender, mas pelo atual cenário talvez nem saiba. Por exemplo, há essa discussão de que o vereador não pode gastar. Mas, por exemplo, eles não entendem essa questão da política orçamentária. Sim. É um pouco técnico. E as assessorias dos vereadores são vereadores de voto. Eles são vereadores de campanha, não são vereadores técnicos. E essa é um pouco essa discussão. Eles não sabem fazer. São vereadores são pessoas que são líderes comunitários. Quando você tem um vereador um pouco mais técnico, eles têm essa dificuldade de lidar com os outros, né? Essa discussão política é muito difícil na Casa Legislativa, e não só é de Cubatão, como é nas outras também. Eles têm um pouco essa dificuldade porque as leis orgânicas são muito engessadas. Agora, essa parte de fiscalização, eu entendo que poderiam ser muito mais efetivos e não são. Não são, e isso é muito triste. Muito triste. Por exemplo, a Câmara de São Paulo, eu tenho um amigo chamado Ricardo Cicacho, consultor legislativo da Câmara de São Paulo. A Câmara de São Paulo, os vereadores são muito fracos também. Isso aí não é só, isso não é só mérito de Cubatão, não. Mas eles têm um sistema de fiscalização impressionante.
eu acho que, por exemplo, o quadro de servidores da Câmara, e o problema não são servidores, tá? Os servidores da Câmara são bons, pelo menos de carreira. É que você não tem dentro do quadro de carreira de servidores concursados da Câmara os servidores de fiscalização. Sim. Depois que na Câmara de São Paulo tem. Por exemplo, até hoje não fizeram um curso para isso, o analista de carreira para esse tipo de função. O cara que vai fazer, o contador que vai apoiar o vereador, o contador que vai apoiar o vereador na análise de planejamento. Não existe esse quadro de carreira que vai dar apoio ao vereador na fiscalização do Poder Executivo. Por exemplo, a Câmara poderia ter auditado a folha de pagamento da Prefeitura de Cubatão. Tem um procurador da casa que entendeu que não podia. Se a função da Câmara é fiscalizar o Poder Executivo, por que não pode auditar? E por que não pode contratar auditoria? Ou seja, está falhando. A conversa está falhando. Falta mais vereador para executar essa conversa. Falta mais conversa, falta mais quadro de carreira. E aí também entra no detalhe, né? Falta mais vereador para peitar a administração, para executar essa questão dessas auditorias. E tem que auditar tudo, os vereadores não têm, falta mais pegada. A gente até economiza um pouco nas palavras, porque não porque a gente tem aquela questão de medo, mas a gente quer ser um pouco mais cuidadoso na crítica. Sim, certo. Porque a ideia é você fazer críticas construtivas sem ofender, né? Sem ofender. Infelizmente, as pessoas levam as coisas levam muito tudo no pessoal. Por é. exemplo, hoje está essa discussão da questão dos R$4.000 sei que você começou. E você está certa. Porque o ato solene da Câmara, na verdade, é um ato que você não precisa gastar. Não tem sentido. E eu respeito perfeitamente o Aguinaldo Araújo. Eu respeito a religião de todo mundo, Rodrigo, mas o certo é o certo. Eu nem estou falando a questão da religião, porque a minha relação com o pastor Carlos Roberto, aliás, o Carlos e eu nos damos muito bem. E a minha relação com o Aguinaldo, com o Renato, é muito boa. Ele é excelente. Só que há coisas e coisas. Perfeito? Como também eu acho que a prefeitura precisa parar de gastar numa série de outras coisas. Sim. Gastando uma série de besteiras não faz uma auditoria. Pois é, né? É isso aí, a gente está falando aqui de política, já decidiu aí presidente, tem algum nome que vem chamando a atenção, não que vá ter o seu voto, mas que você acha Não tem problema nenhum falar. Todo mundo sabe na cidade que eu sou do PSDB. Quem não sabe? Tucano. Todo mundo sabe na cidade que eu sou do PSDB. Contudo, eu sou um cara de opinião. Sim. Tem as suas preferências dentro do partido. Não, nem só dentro do partido, como eu também tenho minhas críticas. Sim. Esse negócio de ser vaquinha de presépio é coisinha pra gente que não tem opinião, pra gente não tem o que fazer e tem medo de perder cargo. E como eu não tenho cargo, eu quero que vai todo mundo plantar batata. Isso aí. Entendeu? Todo mundo plantar batata é outra coisa. Esse negócio de gente porque eu vou dar entrevista, tem que ficar me censurando, eu também quero que vai plantar batata. Entendeu? Vamos plantar batata. Já foi o tempo da censura, Opa! Né, entendeu? Vamos plantar batata. Eu acho assim. Na minha opinião, o Alckmin, dos candidatos, não é porque eu sou do PSDB, até porque um dos motivos de ter do PSDB é porque eu gostava muito do Alckmin, eu gostava muito do Mário. Mas o Alckmin até é o mais equilibrado. Desculpa aí a palavra, é o mal do Cebolinha. Mas o Alckmin é o mais equilibrado. Contudo, existem ponderações a serem feitas. Esse acordo com o Centrão fortificou ele, mas passa difícil na garganta. Ele não foi muito correto com o Cubatão nesses últimos anos. A questão da poli. É duro falar, mas... No hospital também, talvez? No hospital um pouco. Não tenha sido bem articulado, talvez. Você sabe que aquela questão do hospital foi muito mais falta de explicação do que falta de ação. Eu acho que ele podia ter ajudado o hospital sem ter se complicado politicamente, porque do ponto de vista administrativo tinha problema mesmo. Sim. É duro explicar. Só partidária, né? É duro explicar as coisas, né? Mas ele podia ter colocado dinheiro e evitado a se manchar. Mas ele falhou com o Cubatão. Mas agora, do ponto de vista de apoio partidário, se juntar com o Valdemar,
problema não é nem o Valdemar, o problema é aquela turma da Lava Jato ali. É, Aquilo ali dói na alma. você tá surfando. O João aí. Dória, eu tenho restrições ao João Dória, restrições ao Márcio e restrições ao Paulo Scavi. Eu, honestamente, acho que os três, nenhum dos três prestaria. Sério? Nossa, revelações. Uau. Não, eu acho assim. Acho que nenhum tá preparado ali para assumir, né? Eu o vou acabar estado votando de no Dória. São Eu vou acabar Paulo. votando no Dória por uma questão partidária. É. Vou acabar votando no Dória por uma questão partidária. Até porque eu respeito essa questão partidária. Com relação a deputados, eu ainda não tenho Não tem ainda. Tem o estadual, eu tenho uma posição com relação a um amigo meu chamado Aníbal de Freitas, que eu tenho uma predileção por ele. Ele não é do PSDB. Ele é um ex-vereador de São Paulo, mas é uma questão de vínculo pessoal. Ele foi um cara que criou Abril Marrom em São Paulo, de cegueira. Ele tem um vínculo com o Rotary em São Paulo importante. Ele tem um trabalho importante em São Paulo na área de saúde, mas é um vínculo pessoal. É isso aí, a gente está falando aqui de deputados. Senado, até vou te falar pra você, Senado tá horrível. Tá péssimo, não é? Não sei se você concorda comigo. E Marta tá Suplicy, difícil. Eduardo Suplicy, Tá difícil. tá horrível. Tá muito difícil. A gente já começou aqui falando dos deputados. Rodriel, você que é uma pessoa bem politizada, sempre engajado aí, diz pra gente, na sua opinião aí, por que Cubatão não consegue entrar num consenso e fazer um deputado? Qual que é esse entrave aí? Que é uma cidade que dá para eleger um estadual, um federal? Por que não? Não é? E por que não consegue? A questão é mais ampla, né, do que meramente uma eleição, né? É mais ampla, né? Porque as pessoas votam para deputado estadual, federal, muito baseado numa pauta, né? Ou na ausência dele. Ou na ausência dele. Revolta, falta do que fazer no dia da eleição, vai lá e vota qualquer um. Tem gente que não lembra quem votou. Isso é um lembra. absurdo, gente. Isso é um absurdo. Eu não vou lá, não tenho o que fazer, vou dar uma volta, vou votar, pega o mosquitinho lá. Às vezes vai no dia da eleição, vota no vereador amigo, só para o cara ter eu acho uma falta de propósito. Veja bem, o Cubatão só se elegeu até hoje a dona Cecília Passarelli. Naquele momento, houve um propósito. O prefeito era o doutor Passarelli, ao qual eu tenho um respeito enorme, até porque eu vinha do grupo político dele. Aliás, diga de passagem, entre aspas, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas na cidade que eu tenho... do berço ali. Não, sou do berço do Passarelli, ele tinha amizade com o Campos, até o fim da vida, eu coloquei a bandeira da cidade no caixão dele. Por cargas d'água ainda apoiei o Ney, triste lembrança, eu tenho até uma... Só não tenho relação nenhuma com a Digníssima, e ainda eu tive um certo respeito pelo Clermont. Entendeu? E ele acabei elegendo o Ademar, né? Você vê que eu tenho a história de Cubatão pra cá, mesmo com 36 anos de idade, eu tenho uma certa vivência. Eu sou cedo, né? Tem vivência. Uma certa vivência. Mas olha, não apareceu, fora a dona Cecília, até hoje um candidato de consenso na cidade. De consenso, né? Apoiado pelo prefeito. Dizem que o Zacchini foi apoiado pelo Ney. Eu não acredito nisso até hoje. A cidade não se preparou para eleger um candidato. A cidade, de fato, nunca quis eleger. Outra coisa, existe o cubatense legítimo em Cubatão hoje? É um fragmento pequeno. Sim. O André levantou a mão, ele é legítimo. Ele é legítimo. Será que nós temos 10% da cidade que são cubatenses legítimos? Será que nós temos 10%? É isso aí. Será que 20% da cidade é uma cidade? Você vai olhar no Facebook, tá lá, mora onde? Em Santos. Aí mora ali na rua de trás ali do Conversem com as pessoas. Se as pessoas falarem assim, se você tivesse a oportunidade de se mudar de Cubatão, você se mudaria? Terrível, né? É terrível. Se você tivesse a oportunidade de se mudar de Cubatão, você se mudaria? Faça uma pesquisa. Pesquisa origem e destino. É duro ter que lidar com a situação. É muito duro. E outra, a troca é muito grande. E aí, vamos lidar com outras situações. Tem pessoas que chegam num processo eleitoral nacional, estadual, tem um voto mais qualitativo. Ou seja, a pessoa vota porque vota no candidato que cuida do cachorro. Existe isso mesmo.
A pessoa A vota. minha avó votou no Collor porque ele era bonito, Rodrigo. Aí é o voto ruim, Acredita? né? Votou, ela falou, vou votar no mais bonito. Ela elegeu o Collor. Aí tem, por exemplo, em Cubatão, essa eleição é capaz de que tem um grupo de pessoas que votem no Roberto Freire, por causa da Sim. questão do secretário que está aí. Aham. Mas existem votos qualitativos de gente que vota por causa de uma pauta nacional. Ou seja, agora, essa questão do voto de Cubatão, eu não acho que nem daqui 3 eleições a gente vai ter condições de fazer isso. Eu acho muito difícil. Nós temos 90 mil eleitores. Sim. 90 mil eleitores. É uma judiação, né? Não sair um par de deputados daqui, né? Se você for analisar com mais calma, Osasco, que é uma cidade grande, o doutor Celso Giglio, que faleceu recentemente, Meio que meu parentesco. foi eleito na última eleição com 65 mil votos. Uhum. Num extrato eleitoral muito maior. Você acha mesmo que com 90 mil a gente consegue eleger um deputado? É difícil, viu? Será? Muito difícil. É uma E pena, os motivos são os mais diversos. A população não tem... Olha, é duro falar, mas a população não tem amor pela cidade. né? É uma Lá pena. atrás, no governo Clermont, o jornalista Paulo Mota, que é da prefeitura, ele lançou um programa chamado Orgulhe-se. Uhum. Se ele estiver vendo o programa, ou algum amigo dele estiver vendo o programa, pode falar para ele que eu lembro desse programa. Chamado Orgulhe-se. Estava na hora de reeditar um programa desse, viu? Né? É isso aí, Rodrigo. Bom, a gente está chegando aqui na última pergunta, né, dessa entrevista bacana. Não entrevista não, bate-papo, né? Porque com um amigo a gente bate papo, né, Rodrigo? Claro. E a gente encerra sempre a entrevista com uma pergunta assim, qual a sua ideia para ajudar Cubatão? Então vamos lá, em 2020 está aí, hein, Tem um Rodrigo? plano de governo inteiro. Tem um plano de governo inteiro? Olha, hein? A ideia para ajudar Cubatão hoje, algo que você acredita que já ia dar um impacto assim de melhora na cidade? Tem muita coisa, viu, Priscila? Muita coisa. Muita coisa. Desde um polo de ciência e tecnologia, a criar um plano de subsídio à habitação popular. Mas eu vou dar uma na área de educação. Bacana, que eu já sentei com o pessoal do sindicato dos professores municipais. Sim. Vou explicar aqui que não é uma coisa muito objetiva de falar. Mas a minha ideia hoje era retirar o processo de avaliação do alunado da mão do professor. Sério? Passar para uma instituição externa, tipo uma Unesp, Uhum. a gente ter um processo de avaliação uniforme e passar aí a ter uma política pública. Isso por conta da progressão continuada? Não, nada a ver com progressão continuada. Uhum. Isso para a gente começar a ter um currículo igual para todo mundo, a gente conseguir avaliar o aluno e o professor e a gente conseguir ter programa de avaliação para o aluno igual, de tal forma como que a gente tenha o mesmo processo de ensino para o aluno da Vila Esperança para o aluno da Light. Sim, entendi. Entendeu? Ou seja, a gente consegue avaliar o boletim do aluno da Vila Esperança para o aluno da Light. Uhum. E a gente também consegue fazer com que o professor consiga ter aperfeiçoamento, cursos de aperfeiçoamento igual. Sim. Você entendeu? A gente consiga saber o que o aluno esteja recebendo de conhecimento, de ensino. Ou seja, em uma instituição séria, ou seja, uma universidade pública, porque ela pode ser contratada com dispensa de licitação. Você entendeu? Não vai contratar qualquer coisa, senão a gente está brincando com o futuro das nossas crianças. É isso aí. Já conversei isso com os sindicatos dos professores, eles adoraram a ideia, porque o ensino é um tripé, né? O Estado ensina, aplica a avaliação e corrige as provas, avalia. Ele fica com esse tripé. É muita força para uma única pessoa. Ou seja, ele só ficaria com uma função, né? O professor só ficaria com a função de educar. Sim. Eu tiraria esta força dele e a gente começaria a reavaliar todo o processo educacional da cidade e a partir daí teria política pública de educação de verdade. Isso é uma ideia que eu tenho há algum tempo.
Se um dia eu tiver a oportunidade, eu mesmo vou fazer, a tal ponto de, do meu notebook, eu conseguir ter acesso às estatísticas de educação, ao boletim, e conseguir ter todo o programa de educação dentro do meu computador. Parabéns, hein? Muito bacana. Hein? Antes de encerrar aqui, né, eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal que participou hoje. Bom, hein, Rodriel? O pessoal tá ligado em você aqui. Em primeiro, o Rafael, né, o nosso homem-bomba, que mandou aqui uma mensagem. O Nego Bill ligou 3 vezes aqui, eu não sei o que ele quer. O Nego Bill, ele é especialista em ficar causando nas nossas transmissões. Ele ligou 3 vezes aqui. Ele é terrível. Então, o Rafael aqui Oliveira, né, o nosso homem-bomba, sempre coerente nas colocações. Professor Paulo, né, o Paulo Roberto, Paulinho, nosso amigo. Manuel Teixeira, o Luiz Ferreira, o Júnior Silva, ótima explanação sobre a questão das redes. O Alisson, Camilo, grande Rodriel, Carlos Costa mandou um abraço, Marcos Gouveia Freitas, Alessandro Oliveira, diz que é seu fã, Rodriel. Obrigado. Ó, Alessandro, amanhã a gente está lá na reunião do conselho, hein? Ó, tô lá de olho, hein? Ô mãe, abre o portão lá. Tem mais aqui o Márcio Teixeira, o Isaac Lima também está sempre acompanhando, o Passarinho, né, o autor aqui da nossa arte, né, que agora a gente tem um belo de um painel graças ao Passarinho. Geraldo Guedes, olha só, parabéns, pessoa que contribui muito, Rodriel, hein? Tem aqui o Alceu Costa, o Manuel Ramos, o Wellington Santos mandou um abraço, falou que admira muito o seu conhecimento e a sua visão futurista. O Fernando Dias Costa, meu amigo Guimbinhas, né, que é o nosso próximo entrevistado, hein? Próximo é ele, o Fernandinho. O Jader, a Fabiana Haus também mandou um beijo para você. Reginaldo Freitas, dando os parabéns aqui pelo programa. Christian Salgado e Felipe Santos. Gente, obrigada aí pelas participações, muito Rodriel. Agradeço obrigada. A todos eles. Um abraço, um beijo no coração de todos. Muito obrigada, adorei a entrevista. É sempre bom a gente bater esse papo com quem a gente conhece. Porque, para quem não sabe, o Rodriel e eu, a gente se conhece desde adolescente, né, Rodriel? Meio que vizinhos aqui na Vila Nova. Quero pedir desculpa pro André e pra Priscila, porque eu fiquei enrolando uns 3, 4 meses para essa entrevista. É difícil pegar esse homem, difícil. Mas foi muito bacana. Rodriel, que você supere tudo, que você volte aí para a política. Você é uma pessoa, eu costumo falar para todo mundo, você é uma pessoa que você é muito proativa, você tem ideias brilhantes. Eu admiro muito você e eu quero muito que você volte aí para o processo político. E a gente está aqui para isso, para te incentivar, porque você é um cara muito bacana, viu? Eu gostei muito de vir aqui entrevistar você. Obrigada. Muito grato, eu que agradeço. Um abraço para todos aí. E até breve. Quem sabe eu volte aí no futuro não muito distante, como diria Star Wars. Uau! É isso aí, gente. Obrigada por estar com a gente aí. Mais uma transmissão aqui do projeto Trocando Ideias, a página Ideias para Ajudar Cubatão. Um prazer sempre a gente estar fazendo essas lives aqui. Até a próxima, hein? Beijo! Valeu!